Boa tarde, pessoal. Aqui professora Tamires, dando continuidade aí à aula dos sextos anos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo das rochas. Faz parte da aula passada, só que eu não coloquei para a aula não ficar muito extensa, muito grande, né? Na aula passada nós falamos sobre os sistemas da Terra, que eram lá litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera. Falamos sobre a estrutura interna do nosso planeta, que tem dentro lá do nosso planeta o núcleo, o manto e por fora a crosta terrestre. E falamos também sobre os tipos de rochas que são encontrados na superfície terrestre, né? As rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo dessas rochas. Então, como diz aí, as rochas não são produtos acabados. Uma rocha, quando ela se forma, ela não fica daquele mesmo jeito a vida toda, tá? Então, elas interagem entre si de forma dinâmica num ciclo em contínua renovação, em que são formadas, transformadas e destruídas. Então, uma rocha, ela é formada, mas ela não fica a vida toda do mesmo jeito. Ela pode ser transformada, destruída e reformada novamente. A esse ciclo de formação, transformação e destruição, a gente dá o nome de o ciclo das rochas, como diz aí embaixo. O ciclo das rochas ou o ciclo litológico é um modelo que representa essa interação dinâmica. Então, esse movimento de formação, transformação e destruição das rochas a gente chama de ciclo das rochas. Vamos falar primeiro aqui já foi falado. Vamos só lembrar como uma rocha ela pode ser formada. Então, ela pode ser formada através da solidificação do magma. Quando um vulcão entra em erupção, sai aquela lava, aquele magma. Quando ele sai, ele vai se esfriando e endurecendo, se solidificando, formando as rochas magmáticas. Uma rocha pode ser formada através da sedimentação, que é partículas de outras rochas ou partículas de fósseis que vão sendo arrastadas pelo vento e depositadas em algum lugar. Com anos de deposição dessas partículas, anos de acúmulo dessas partículas, acontece a sedimentação, que é o endurecimento dessas partículas, e esse endurecimento forma as rochas sedimentares. Ou também uma rocha pode se formar através do que chama de metamorfismo. São alterações de outras rochas. Essas alterações podem ser por causa de uma alta temperatura ou uma pressão muito forte em cima de uma rocha. Então, uma rocha que já esteja formada, ou uma magmática ou uma sedimentar, por exemplo, se sofrer passar por um período de muita quintura, muita alta temperatura, ela pode se transformar numa metamórfica. Ou então, se essa rocha estiver abaixo do solo, sofrendo uma pressão, um peso muito grande, ela também pode se transformar numa rocha metamórfica, certo? Então, aí como as rochas podem ser formadas. Agora vamos falar um pouquinho como essas mesmas rochas elas podem ser transformadas. Então, uma magmática, ela pode se transformar, ó, a setinha aqui, ó, numa sedimentar, e uma sedimentar pode se transformar numa magmática. Como? Uma magmática, ela pode sofrer o que a gente chama de erosão, que é o desgaste por causa da chuva, por causa do vento. Esse desgaste vai soltando partículas dessa rocha magmática que vai sendo levada para algum outro lugar pelo vento, se acumulando para formar mais para frente uma rocha sedimentar. E uma rocha sedimentar pode ser enterrada, estar abaixo do solo, sofrer um aquecimento, derreter e
se transformar em magma para ser uma rocha magmática depois, tá? Então percebam aí que uma magmática pode se transformar numa sedimentar e uma sedimentar numa magmática. A mesma coisa aqui, ó. Uma magmática pode se transformar numa metamórfica e uma metamórfica pode se transformar numa magmática pelo mesmo processo, tá? Uma magmática pode estar abaixo do solo, enterrada e sofrer uma pressão de peso, ou ela pode estar fora e sofrer um aquecimento, um calor muito grande, e esse calor ou essa pressão vai transformar essa rocha em outra, chamada metamórfica. E uma metamórfica pode voltar para o manto, ser derretida, para depois voltar à erupção vulcânica e se transformar numa magmática. E uma metamórfica pode se transformar também numa sedimentar, e uma sedimentar pode se transformar numa metamórfica. Como? Uma metamórfica pode se desgastar, né? Sofrer erosão, soltando partículazinhas que vão se acumulando em algum outro lugar e depois de muito tempo se sedimenta e forma uma sedimentar. Uma sedimentar pode sofrer ou uma pressão por estar abaixo do solo ou anos de altas temperaturas, e isso vai fazer ela mudar a sua forma, se transformando numa metamórfica. Então, ó, o ciclo das rochas, ele é um ciclo infinito. Uma rocha pode se transformar em outra ao longo de toda a sua vida. Então, elas são formadas, transformadas e destruídas o tempo todo para serem novamente formadas, transformadas e destruídas. Esse é o ciclo das rochas, tá certo? Eu espero que vocês tenham tirado aí algumas dúvidas que tenha ficado da aula passada e tentem aí responder os exercícios do Google Forms, tá ok? Tchau, tchau e até a próxima semana.